Bom dia. O texto de hoje é lindo. Eu sempre gravo quando eu acho um texto bem interessante, né? Estamos numa quarta-feira, 22 de abril de 2026. Jesus Cristo sofreu por nós, deixando um modelo ou um exemplo para que cada um de nós seguíssemos fielmente os dele. Jesus nos deixou um exemplo perfeito de como cada um de nós pudéssemos lidar com as injustiças desse mundo, liderado pelo seu opositor, pelo nosso opositor, Satanás, o diabo. Agora, vamos pensar em quantas injustiças Jesus sofreu, tanto por parte da sua própria família, como de muitas outras pessoas. Olha como a vida de Jesus, filho do verdadeiro Deus, filho de Deus, foi sofredora. Alguns de seus próprios parentes achavam que Jesus estava louco. E os líderes religiosos diziam que o poder vindo de Jesus, na verdade, era de demônios. Zombaram dele, o maltrataram, até que por fim o mataram. Mas mesmo assim, segundo a fé, Jesus conseguiu lidar com todas essas injustiças. E olha só que interessante, tudo isso que Jesus passou, ele sofreu e passou por tudo sem devolver na mesma moeda. Então, o que podemos aprender com esse exemplo maravilhoso deixado por Jesus? Jesus, por ter deixado esse exemplo perfeito, como que você pode reagir quando qualquer pessoa trata você com injustiça? Ele deu esse exemplo, ele deixou como você deve reagir. Jesus sabia a hora certa de quando deveria falar e quando deveria ficar quieto, ficar calado. Jesus, ele não ficou se defendendo de cada acusação falsa que as pessoas faziam a ele. E quando esses insultos eram feitos, olha só, quando essas acusações eram faladas a ele, Jesus Cristo, não insultava ninguém, e muito menos os ameaçava. E mesmo assim, maltrataram e mataram, insultaram, esnobaram Jesus Cristo. O que você pode entender disso tudo hoje em nossa vida? Presta atenção, que você só tem valor hoje se você for maltratado, se você só tem valor se você não tem dignidade, você é falso, hipócrita. Isso me deixa sem palavras. Peço que você pense nisso. Pensa nesse exemplo perfeito deixado pelo maior homem que já viveu, Jesus Cristo, o Filho primogênito do verdadeiro e único Deus existente na terra. Nosso amado Criador, soberano Senhor, cujo nome você encontra em Salmos 83, 18 e muitos outros textos que falam o verdadeiro nome de Deus, que Deus é título, soberano, esses títulos todos que eu falei, soberano, altíssimo, criador, é tudo título. Você não precisa ser formado em português para saber ou para entender isso. Não tem lógica você chamar o presidente da República, que por enquanto é o Lula, você fala assim, ô meu amigo, ô meu bom, ô senhor. Isso é título, isso é adjetivo. O nome do Lula é qualquer, Luiz Inácio Lula da Silva. Então o presidente da República do Brasil chama como? Luiz Inácio Lula da Silva. Por enquanto, infelizmente, ainda é ele, né? Não sou a favor de política, mas está sendo provado de A a Z como esse cara está fundando o Brasil, e só a parte da esquerda ainda cego defende, e muito. Não estou falando de GLBT, uma coisa assim que esses nomes só crescem, não estou falando de trans, não estou falando isso, que até alguns do próprio trans, LGBT, dessas coisas, tem lógica, tem raciocínio bom, que são um amor de pessoas, sabe que não são mulher, assumem que são um homem que ama o lado feminino,
Até alguns deles, então, precisa dizer que eu não estou generalizando, até mesmo alguns deles criticam o pensamento completamente fora da realidade que esse povo da esquerda está fazendo. Foi o que eu acabei de falar. O exemplo de Jesus. Ele foi perfeito, ele foi maravilhoso, ele fez tudo certinho, curava, ele dava vida às pessoas, porque ele sentia, ele se sensibilizava, ou melhor, ele sentia o sofrimento, ele fazia viver, ele fez tudo de bom. Olha o que falaram para ele: mentira, você é farsante, você é um hipócrita, você é um falso. Cuspiam nele. Isso tudo vem de demônios, não vem de você. E olha o exemplo do único filho primogênito, o maior exemplo dado por nós, a humanidade, para que pudéssemos ter a segunda chance de vida eterna. O Filho amado primogênito de Jeová. Esse é o nome do verdadeiro e único Deus. Pessoal, você ganhar para ensinar a Bíblia, pastores ganham no mínimo 10 mil reais. Agora que esses podcasts, tem um lá que nem sabe os versículos. Ele procura, ele se esforça muito para tentar responder a pergunta que fazem para ele, e ele consegue ser tão persuasivo que ele dá um contorno, ele consegue chavecar, iludir a pessoa e acaba respondendo da maneira dele e não da maneira que a própria Bíblia, que não deve, em hipótese alguma, ser interpretada, porque foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não deve ser interpretada. Não adianta você ler 1, 2, 3, 4 vezes e não saber aplicar o que você leu. Por que você fez isso? Você entendeu? Agora, se você faz isso para que você possa ganhar o seu conhecimento e distribuir para ficar mais fácil, isso é lindo, porque o próprio Deus, Jeová, disse no site oficial de Nós Testemunhas de Jeová, está marcado: leiam sempre a Bíblia. Tá? O meu pai, por exemplo, leu a Bíblia muitas vezes. Por quê? Porque ele gosta de saber, de conversar sobre o que ele está falando. Então, isso é lindo, pessoal. Vou ficar por aqui, senão estende o assunto, é muito complicado. Beijo. Morrendo de saudade de você. Um absurdo. Vem logo.